Nós vamos ler algumas referências e eu quero te convidar a ler comigo Eclesiastes, capítulo 7, a partir do verso número 1. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali onde há luto se vê o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, melhor, porque com a tristeza do rosto se faz um coração melhor. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela se queimando, tal é o riso do tolo. Também isso é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Nunca digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria isto perguntarias. Amém. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia agora no Salmo 73, a partir do verso número 2. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem. E dizem, como sabe Deus? Ou, há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e, todavia, estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então eu entendi o fim deles. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho que acorda assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me segurastes pela mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Verso número 1. Verdadeiramente,
Bom é Deus para com Israel, para com os de coração limpos. Abra agora comigo, por favor, no Evangelho de João, capítulo número 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Mestre, bem sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus, ouvindo, respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus lhe disse: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Capítulo 4. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herança que Jacó tinha dado aos filhos de José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Isso era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu do poço, bebendo ele próprio e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber da água desse poço tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha sede e não tenha mais que vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e volta cá. A mulher, entristecida, envergonhada, respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem também não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher, surpresa: Senhor, vejo que és profeta. Amém. Queridos, quatro textos. Primeiro texto, o texto de Eclesiastes, ele faz uma reflexão sobre os dias de festa e os dias de luto, e aqueles que testemunham os dois momentos, os das festas e os momentos de dor, de luto, de perda. O escritor de Eclesiastes é Salomão. Salomão, ele tem uma peculiaridade
bastante interessante em relação a outros personagens bíblicos, porque ele pede a Deus sabedoria, e Deus lhe concede uma sabedoria diferente de outros homens sábios, como foi Moisés, como foi Daniel. Ele tem uma sabedoria analítica, ele tem uma curiosidade, ele é um pesquisador, ele é um cientista, ele é um filósofo, ele é um poeta, ele é um estadista. É um homem que recebeu uma sabedoria completa. E ele começa então a observar a vida, as pessoas, a sua própria existência, e ele começa então a tecer conclusões a respeito das coisas que ele testemunha e que ele analisa. E ele diz: é melhor, é muito melhor a casa onde tem morte do que a casa onde tem festa. Porque na casa onde tem luto, onde as pessoas estão tristes, todos os que vão ali, olhando para o cadáver, antecipam a sua própria morte. Começam a refletir sobre os valores que têm buscado enquanto vivos. Começam a pensar que tipo de vida têm levado, se também eles estarão em algum momento como aquele corpo que está ali. Na casa onde há festa, há ilusão. Então ele diz, na casa onde tem festa, seja de nascimento, seja de aniversário, seja de formatura, seja por simples prazer de fazer festa, há tolice. Porque as pessoas acham que a vida vai ser sempre isso. Então é melhor se lembrar a cada momento de que nós vamos morrer. É melhor pensar o tempo todo que nós vamos morrer. Porque pensando o tempo todo que nós vamos morrer, não nos tornaremos arrogantes, não nos tornaremos violentos, não nos tornaremos altivos, não nos tornaremos atrevidos, não nos tornaremos soberbos. Pelo contrário, buscaremos a humildade, a sensatez, conheceremos quem nós somos e o nosso lugar, toleraremos tantas coisas, deixaremos passar tantas coisas, porque temos a certeza de que nós vamos passar. Segundo texto que nós lemos, um homem tremendo, um homem que eu gostaria de ter conhecido, Asaf. Asaf, ele tem uma experiência, ele vive num momento político, num momento econômico, onde a pobreza aumentou muito. A pobreza alcançou muita gente e a riqueza se concentrou na mão de poucas pessoas. E essas poucas pessoas que se enriqueceram com o empobrecimento dessa multidão. Esse Asaf não faz parte do grupo seleto de muito rico, mas ele faz parte do grupo seleto de muito pobre. Um grupo muito pobre e um grupo muito rico. Ele está no grupo muito pobre. Ele tem fome, ele tem sede, ele tem frio, ele tem necessidade de morar, ele tem necessidade de cuidar da sua família, e ele não consegue, porque os recursos saem da mão dele, e saem da mão dele não pela violência bandida, pela violência daquele que arma uma emboscada no escuro, na esquina, que pega com uma arma na mão, traiçoeiramente. Não, ele é empobrecido, ele é esvaziado por aqueles que, chegando ao poder, se valem de leis que eles mesmos fazem para si, que julgam e que têm o poder da violência e que prendem e que matam, e que Israel se tornou naquele momento um estado punitivo. Israel encheu as suas masmorras, as suas prisões, as pessoas começaram a não ter mais paz. Asaf olha e diz: eu olho e vejo que o homem violento, o homem que detém o poder, que controla a milícia, que controla a polícia, que controla a arma, ele faz as leis, ele julga, ele processa, ele condena, e se eu grito, ele me prende. E eu olho para ele gordinho,
A sua pele brilha, os seus olhos de gordura ficam brilhantes. Até o final da vida, ele se veste com a melhor roupa, anda na melhor carruagem, com o cavalo mais bonito. Os seus filhos são gordos, os seus filhos são fortes. E eles se cercam de violência, e o povo que o cerca tem muito medo e o servem com água na palma da mão, porque tem muito medo deles. E aí Asaf disse: quer saber? Olhando para mim, eu tentei sim, eu tentei servir a Deus, eu tentei ser puro de coração, mas não valeu a pena. Eu acho que eu vou fazer como essas pessoas, eu também vou começar a agir como eles agem, para ver se sobra alguma coisa para mim. Mas aí ele disse: aconteceu alguma coisa. Enquanto eu pensava isso, eu entrei no teu santuário. Estava andando pela rua e dei de cara com a igreja. Entrei no teu santuário, não sei nem porquê, entrei. Porque eu já tinha resolvido que eu queria ser como eles. Mas entrei. E quando eu entrei, o Senhor ministrou meu coração. O Senhor começou a dizer para mim: não te enganes, eles estão iludidos, porque eles acreditam que a vida deles não vai acabar, eles acreditam que todos os dias deles serão assim, eles não contemplam o dia da morte, mas eles também morrerão, e quando eles morrerem, eles vão estar diante de um juiz que não se corrompe, eles estarão diante de um juiz que não precisa de um ministério público, de uma promotoria, porque o próprio juiz já conhece todas as provas, conhece todas as histórias, e eles ficarão apavorados, porque não terão como me subornar, não terão como me achacar, não terão como me ameaçar, não terão como tirar vantagem de mim. Esse homem Asaf, então, ele diz: Senhor, eu me abomino, eu não imaginava que seria assim. Então o fim deles é como alguém que estava num sonho muito gostoso, não queria que o sonho acabasse, estava em gozo naquele sonho, e de repente acorda e tenta dormir de novo para ver se engata o sonho outra vez, mas não tem mais jeito, acabou, a vida deles vai ser assim. E Deus disse: é assim que vai ser, porque eles estão iludidos com a vida, porque não contemplam o dia da morte. Porque se contemplassem o dia da morte, saberiam que o que eles chamam de vida é pura ilusão, e eles estão aumentando a dor, a miséria, a injustiça, e eu sou o grande vingador de todas essas coisas. Asaf então diz: Senhor, eu volto a mim, eu tinha saído de mim. Sabe de uma coisa, Senhor? Pode ser que eu não consiga mudar nos meus dias a minha realidade econômica, a minha realidade política, mas eu não tenho no céu outro senão o Senhor, e na terra eu não tenho outro bem senão a Ti. Eu Te amo, Senhor, é melhor eu me ater a Ti, eu quero me apaixonar pelo Senhor, eu quero me aproximar do Senhor, porque o Senhor é a realidade. Eu vim de Ti sem nada, e voltarei para Ti sem nada dessa vida. Mas quando eu cheguei aqui, eu tinha o Senhor, e quando eu voltar, eu também terei o Senhor. O Senhor segura na minha mão, qual um pai segura na mão do filho, o Senhor segura na minha mão e me faz atravessar. Aí ele diz: verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, mesmo quando Israel está debaixo da injustiça, mesmo quando Israel está passando por toda essa pobreza por causa dos homens maus, Deus continua bom, porque Deus é justo e Deus cobrará o preço. Fomos para outra história. Nós vimos um homem que é um líder religioso, nós vimos um bispo, talvez, quem sabe, um apóstolo, não um apóstolo de Cristo, no sentido de que Jesus o tenha comissionado para o apostolado, mas eu faço analogia com estes que hoje ocupam cargos na hierarquia eclesiástica e que se dão o nome de apóstolos, porque certamente aquele que se dá nome de bispo é maior do que aquele que tem o nome de pastor, e aquele que se dá o título de apóstolo é maior do que o que tem o título de bispo e maior do que o que tem o título de pastor. Talvez esse homem, Nicodemos, a Bíblia diz que ele era um dos principais, algumas traduções dizem um príncipe do povo, um dos principais,
um homem muito importante. Vamos lembrar que a estrutura de Israel, a política e a religião haviam se fundido, não havia uma divisão de Estado de Israel, de a religião de Israel, mas as duas coisas estavam unidas ainda. Havia um poder que dominava, que era o poder romano. Esse homem sai de noite, ele está em crise existencial. Sabe qual era o problema dele? Ele queria saber para onde ele ia depois que morresse. Ele começou a pensar que ele ia morrer. Eu não sei se morreu um parente dele, eu não sei se ele viu alguém envelhecido, eu não sei, eu sei que ele começou a pensar o que aconteceria com ele depois da morte. Você já pensou o que vai acontecer com você depois da morte? A gente não gosta de pensar em morte, né? Irmãos, a gente deveria pensar em morte de manhã, de noite, na hora do almoço. A morte nos traz para o nosso lugar. Se a gente pensasse em morte, a gente não ia passar dos 80 km por hora. Se a gente pensasse em morte, a gente não ia descer do carro e desafiar alguém para uma briga. Se a gente pensasse em morte, talvez a gente não fizesse investimentos financeiros que a gente tem feito, mas a gente gastaria o dinheiro com um momento feliz com quem a gente ama. Não sei. Ele vai ter com Jesus de noite. E ele traz uma questão: Senhor, como é que fica a vida eterna? Como é? A gente vai para onde? E Jesus diz: cara, antes de tudo você tem que nascer de novo. A vida que você está levando é vida de morte. Você é religioso, mas você já está morto. A religião por si só não salva. A religião só salva quando você a pratica de verdade. A religião só salva quando ela é o vínculo entre você e Deus. Enquanto ela for meramente uma filosofia, enquanto ela for meramente uma forma de viver em sociedade, ela não cumpre o papel dela, que é pacificar o seu coração quanto à certeza de que há continuidade após a morte. O espírito não morre, a alma não morre, nós não morremos de verdade. Ninguém morre de verdade, o corpo cai, mas nós continuamos. Jesus está dizendo isso para ele, diz: você tem que nascer de novo. Dá um nó na cabeça dele, deu um nó. Ele diz: mas como é que isso vai ser? Eu vou entrar na barriga da mamãe de novo e sair de lá outra vez? Não tem jeito. Ah, Nicodemo, você não entende nada, né? O vento sopra, passa por você, você não sabe de onde ele vem, não sabe para onde ele vai. Assim são esses nascidos do Espírito Santo. A sabedoria que eles têm, a paz que eles têm, não é fruto do esforço da mente humana, mas é uma revelação do Espírito Santo. Você tem que receber a revelação, você tem que ser pacificado por uma comunhão com Deus, você tem que receber o Espírito de Deus, você tem que se tornar, sim, sob esse aspecto, o altar, o templo, o fogo, o incenso. Você tem que encarnar em você os valores da sua religião. Outra história que a gente leu, uma moça que, não sei, uma menina, talvez uma jovem senhora, talvez uma pessoa mais madura, apenas disse que uma mulher samaritana saiu quase ao meio-dia para tirar água. Deixa eu contar para você uma coisa: as meninas boas de Samaria não tiravam água na hora de almoço, elas pegavam água logo cedo, quando o sol ainda estava bem brando. Elas iam em grupos. Depois que elas tiravam água, vinham os pastores e tiravam água para os seus rebanhos. Aí soltavam os rebanhos nos pastos e iam embora. Só depois, lá para a hora do almoço, quando o sol estava naquela, que a gente de má fama, que a gente que não era tão boa assim aos olhos das pessoas, podia vir. Jesus está atravessando a região de Samaria e ele para junto desse poço. Essa menina, essa senhora, eu não sei, ela vem, ela olha para Jesus, Jesus se veste como judeu, porque obviamente Jesus era judeu. E aí o nosso irmão João, ele nos dá uma informação muito legal. Ele diz assim: judeus e samaritanos não se davam, não conversavam, não olhavam um para o outro, se odiavam, havia uma rixa. Ela vem, ela diz: olha, se as pessoas da cidade não conversam comigo aqui, imagina esse que é judeu. Então ela faz o que tem que fazer. Ela pega
o seu balde, amarra, joga o balde na cisterna, no poço, e vai descendo corda. De repente a água recebe o impacto do balde, puf, se vira, enche, e ela começa a puxar a corda. Eu imagino aquela roldanazinha, né, primitiva, ela puxando e a roldana fazendo nhec, 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 e de repente, pum, o balde bate ali, ela vai com muita dificuldade, pega o balde, coloca o balde na borda do poço, e quando ela põe, aquela voz fala com ela: você pode me dar um golinho d'água? Ela toma um susto, olha para ele. Primeiro, como que uma pessoa boa conversa com ela, que era uma moça de má fama. Segundo, como que um judeu dirigia a voz a um samaritano, que era considerado pelo judeu impuro. E ela diz: como, sendo tu judeu, pede a mim, mulher samaritana, por que você está dirigindo a voz a mim? Como é que você me pede água? E Jesus disse: se você soubesse quem é que está falando com você, você que pediria, e eu te daria a água da vida, porque você está com muita sede, né? Ela disse: Senhor, estou com muita sede, e se o Senhor tem uma água viva que eu possa beber e nunca mais precise vir aqui, me dá de beber dessa água, porque eu não quero mais vir aqui. Jesus disse: vai lá e chama o teu marido. Irmãos, eu abro um parênteses aqui, o respeito que Jesus tem. Vai lá e chama o teu marido. E aí ela baixa a cabeça e diz: eu não tenho marido. Jesus olha para ela com amor, com doçura, com verdade, diz: você está certa, você está falando a verdade nisso. Você já teve 5 companheiros, né? Você já viveu com 5 homens. E esse que você está vivendo agora também não é teu, né? É de outra mulher, né? Você está vivendo uma relação adúltera. Mas essa água vai matar a sua sede e a dele. Chama ele também. Irmãos, eu quero dizer para vocês que nós temos aqui 4 casos de gente que estava sofrendo muito. O primeiro que estava sofrendo muito era um homem muito sábio, que achou que a sabedoria podia tirar a dor existencial dele, que se ele buscasse a sabedoria, se ele pesquisasse, se ele conhecesse os mistérios da anatomia, da biologia, da zoologia, do tempo, da pedra, que ele conseguiria paz. Mas ele não poderia paz encontrar enquanto ele tivesse que passar pela morte. Salomão é um homem que busca a paz e diz: eu não consigo ter paz, porque eu não sei como é que vai ser depois da morte. Eu posso entender tudo sobre mineralogia, eu posso entender tudo sobre zoologia, eu posso entender tudo sobre a psicologia, eu posso entender tudo sobre tudo, mas eu não vou entender nunca o que vem depois da morte. O homem morre. Então, quando eu olho para a morte, eu vejo que tem mais sabedoria ali. É melhor eu saber o que vem depois da morte do que saber qualquer coisa. Eu estou com sede de salvação. No segundo caso, nós temos um grupo que se engana com o poder da riqueza, de gente que acha que quanto mais tiver, mais feliz será. Eu vinha ontem de Três Marias, fui levar o pedreiro lá para o nosso centro de meditação, para a construção lá daquele lugar que Deus está nos concedendo, e na volta eu estava ouvindo um grupo musical chamado Cats Barneia. E tem um vocalista que eu gosto muito, que é o Paulinho Macuco. E tem uma música dele que eu vim, dançando dentro do carro e gesticulando. E ele disse: o mundo vai acabar amanhã de manhã. E aí, Johnny? E tudo que você buscou nessa vida? O jornal está dizendo, tem uma manchete: o mundo vai acabar amanhã de manhã. E aí, Johnny? O que você vai fazer? Agora você está entendendo que ninguém pode dormir em 20 camas de uma vez? Que ninguém come em 20 pratos de uma vez? O que adiantou juntar? O que adianta ser dono de muitos imóveis? O que adianta ser dono de muito dinheiro? Se na morte você não vai levar nada. Na vida você só pode aproveitar uma cama para dormir, a sua. Você só pode comer um prato, aquele que está na sua frente.
Você perdeu a vida juntando as coisas, mas vai se dar de cara com a morte, e a morte vai tirar toda a beleza do que você experimentou. Irmãos, tem outra pessoa aqui, tem um religioso, tem alguém que estudou as Escrituras, que orava a Deus, que punha talite na cabeça, que tinha um livro das orações, lá o pergaminho das orações, que estudava, que ficava balançando lá enquanto orava, mas ele não tinha uma experiência com o Espírito de Deus. Ele tinha uma questão: o que acontece depois da morte? Eu não quero morrer e simplesmente saber que meu corpo está ali. Dia desse, uma menina disse para mim assim: pastor, sabe o que é a pior coisa que existe? É imaginar que quando eu morrer, eu vou estar dentro do caixão, presa, sem poder sair. Eu vou falar para ela o quê? Você é crente, você ainda acha que vai estar presa dentro de um caixão? A morte é a passagem para a continuidade da vida. Você ainda não sabe disso. Esse homem era bispo, esse homem era apóstolo, esse homem era importante, mas ele também não tinha paz com Deus. Aqueles milionários lá que o Asaf olha e diz: me azedei porque eles são violentos. Sabe, irmãos, os ricos são sempre os mesmos e os pobres são sempre os mesmos. Eu acho que dá para entender também a dor de Asaf, quando ele diz: caramba, não vale a pena ser honesto, a gente só paga, não tem chance, eu sei que nasci pobre, vou viver pobre, vou morrer pobre, e esse povo está cada vez mais rico. Eu começo a entender um pouquinho do que o Asaf está falando, porque eu também sinto isso, quando eu vejo o meu povo cada vez mais pobre, quando eu ando pelas ruas, e eu vejo gente que devia estar produzindo, que não produz, quando eu vejo empresários quebrando sem chance, quando eu vejo impostos cada vez mais caros. Eu entendo quando um jovem olha para frente e diz: eu não consigo emprego, e ele vira aviãozinho. Não estou defendendo, não estou fazendo apologia, não queria que fosse assim, eu estou só dizendo que eu entendo o mecanismo que leva tanta gente boa para o lado ruim, para a parte negra da força, para fazer uma referência a um filme de sucesso. Eu entendo Asaf. Mas sabe o que essas pessoas querem? Querem paz e não encontram no dinheiro. Você pode ser muito rica, você pode receber 1 milhão, você pode receber 2, você pode receber 10 milhões, mas a morte está te esperando. Cada vez que você olha no espelho e tem uma rugazinha nova, ela grita para você: o teu dia está chegando. Cada vez que você vê um fio de cabelo branco, ele grita para você: o teu dia está chegando. E não tem como não ter uma sensação horrível de juízo de Deus, uma expectativa horrível de juízo de Deus. É isso que o Asaf escreveu. Essa menina que tem um encontro com Jesus, sabe o que ela fez para acabar com a dor dela? Ela queria ser amada, ela queria ser encontrada, ela queria ter alguém na vida dela. Eu vou te falar uma coisa, como profissional de psicologia, como um homem de 59 anos, como um pastor, eu tenho visto os adolescentes e os jovens querendo muito serem amados. Como os jovens são grudentos, como são pegajosos, acham um namorado, uma namorada, é um ciúme, é um controle, absorve tudo, e liga o tempo todo, quer saber onde está e com quem está, e não pode sair, não pode conversar, é meu, é minha. Isso com 14 anos de idade, 15 anos de idade. Mas sabe o que eu tenho visto? Também, pela vida, pela clínica, pelo pastorado, pessoas de 40, 50, 60 anos, que também querem ser amadas, e também quando encontram alguém é um grude, não larga, liga o tempo todo, controla, quer saber o que está no celular, me dá a senha, eu preciso saber, eu quero ser amado, me beija, me morde, me come, me joga na parede, me chama de barata, pisa em cima, mas fica comigo, não me larga. E se por acaso acaba o namoro, acaba o romance, acaba o caso, a pessoa entra em depressão, fala em suicídio, ou vira a mesa e fala: eu te mato, você não é meu, mas não vai ser de nenhuma vagabunda, você é minha e não vai ser de mais ninguém, e se você não voltar para mim, eu te mato, e mata. Está cheio de gente que chega na televisão e fala: minha filha morreu aqui, tinha 6 BOs e não adiantou, o cara voltou e matou.
Sim, porque o BO é preventivo, né? Manda o juiz despachar uma ordem dizendo que você não pode chegar perto dela, a 500 metros dela. Mas o cara chega com uma faca, com um revólver, com ácido sulfúrico, joga na cara. Sabe por quê? Porque tem sede de vida. Mas deixa eu te contar uma coisa em nome de Jesus. A sabedoria do homem não mata a sede que a gente tem de Deus. O sexo, o abraço, a cama, o carinho, o afago não mata a sede que a gente tem de Deus. O poder do dinheiro, o poder de mandar pôr na cadeia, de prender, de bater, de sumir, não mata a sede, a necessidade que a gente tem de Deus. A religião por si só também não. É preciso ter vida, e vida só temos em Jesus. Deixa eu te falar, Jesus virou para aquele homem e disse: se eu te falo de coisas terrenas e você não entende, como que você vai entender das coisas celestiais? Só aquele que desceu do céu e que subiu no céu e que está no céu pode te dar o que você precisa. Sabe, meu querido, minha querida, eu quero te falar uma coisa em nome de Jesus: a vida não tem sentido se você não tiver uma experiência com Jesus. Sabe por que a gente não leva a religião a sério? Porque a gente não teve uma experiência com Jesus. Sabe por que a gente fica ansioso querendo ter dinheiro? Porque a gente não teve uma experiência com Jesus. Sabe por que a gente é bravo, quer bater em todo mundo e quer gritar e quer falar mais alto? Porque a gente não tem uma experiência com Jesus. Sabe por que as pessoas estão cada vez mais nervosas? Porque elas têm vontade de serem amadas por Deus e não encontraram Deus. Deixa eu te contar uma coisa em nome de Jesus. Jesus você encontra pela fé. Você não vai encontrar com Ele em forma de carne. Você tem que receber pela fé. Recebe Jesus como Senhor da sua vida, entrega o teu coração para Ele, ama o Senhor, deixa o Espírito Santo entrar em você, pede o Espírito Santo para morar em você. Espírito Santo, entra na minha vida, dirige a minha vida. Senhor, eu quero saber que se eu comer só feijão, esse feijão vai ter gosto de filé, vai ter gosto de coisa boa, que se eu morar numa casinha muito pequena, o conforto que eu vou ter vai ser o Senhor ali, porque eu sei que eu vou morrer e que a minha vida não é isso aqui. Sabe, irmãos, a gente envelhece, a gente adoece, a gente morre. Não acredite que a sua vida é isso aqui. O que vai ser de você depois do caixão? O que vai ser de você depois do caixão? Para onde que você vai? Você acha que acaba, e pronto? Não, não acaba e pronto. O seu ser verdadeiro, ele sai do seu corpo e ele vai para o mundo espiritual. E no mundo espiritual, há vida. No mundo espiritual há uma estrutura onde nós vamos pagar tudo que nós fizemos aqui. Haverá acerto de contas. Se você foi avarento, você vai pagar. Se você empobreceu os outros, você vai pagar. Se você roubou alguém, você vai pagar. Se você fez alguma coisa errada, você vai pagar. Deus tem os olhos em todos os lugares. Deus ouve todas as coisas. Pastor, mas o mundo está cada vez pior. Nos dias de Asaf também, nos dias de Nicodemos também, nos dias da mulher samaritana também, nos dias de Salomão também. Nunca os dias foram fáceis. Mas sabe o que Asaf disse? Senhor, eu não tenho outro no céu senão a Ti, e não tenho nada melhor na terra do que a minha fé em Ti. Sabe o que Nicodemos descobriu? Que a religião é nada se ela não apontar para Jesus. Marido, vai embora. Esposa, vai embora. Filho, vai embora. Pai, vai embora. Dinheiro, vai embora. Não se apegue a essas coisas. A gente nunca sabe o que é que vai nos acontecer aqui nessa terra, mas a gente pode ter certeza do que vai nos acontecer após a morte. Todo aquele que vive nessa vida e crê em mim, e pratica as minhas palavras, e recebe do meu Espírito, e anda após mim, tem vida comigo, porque eu ressuscitarei no último dia. O que adianta viver uma vida e não ter certeza de salvação? Se nessa noite o anjo da morte bater na sua porta, você vai para onde? As suas obras, a sua vida, vai falar o que para Deus? O que a sua vida vai falar para Deus? Você tem paz com Deus? Eu prefiro ter paz com Deus do que ter dinheiro. Eu prefiro ter paz com Deus do que ter amor aqui dessa terra. Eu prefiro ter paz com Deus do que ter sabedoria, porque todas as coisas dessa vida são ilusão, somem.
servem para mais nada. Mas a fé que a gente tem no Senhor Jesus, essa diz para nós que nós vamos viver para sempre com o Senhor. Sabendo dessas coisas, que tipo de vida a gente deve viver? Não é melhor entregar a vida para o Senhor Jesus e sermos pessoas melhores e praticarmos a palavra de Deus? Fique de pé em nome do Senhor Jesus.